Olá, alunos! Mais uma vez falando ainda sobre o painel de controle do Windows XP, agora sobre as configurações do item mouse do painel de controle. Percebe que quando nós acessamos o item mouse do painel de controle, a primeira opção que aparece lá em cima descrita indica alternar entre botões primários e secundários. Isso quer dizer que, por padrão, o mouse vem com o seu botão primário sendo o botão esquerdo do mouse, aquele que tu realiza as principais operações. E o botão direito do mouse é considerado o botão secundário, aquele que tu clica e ele exibe normalmente um menu contendo algumas informações. Então, se o botão esquerdo é o botão primário e o botão direito é o botão secundário na configuração padrão do Windows, se alguém marcar a opção que diz alternar entre botões primários e secundários, essas funções vão se inverter. Isto é, o botão esquerdo, que era o botão primário, passa a ser o botão secundário. Quando tu clicar no botão esquerdo, então ele vai abrir um menu. E se tu clicar agora com o botão direito passará a ser o botão primário, aquele que tu aplica um duplo clique e ele abre os itens. Isso é muito importante perceber, porque essa configuração basicamente funciona dessa maneira. Tu imagina que eu tenho essa configuração padrão no Windows do mouse. O botão esquerdo é o botão primário e o botão direito é o botão secundário. Se eu marcar essa opção que diz alternar entre os botões primários e secundários, quando eu marcar essa opção, olha o que acontece. O botão esquerdo do mouse passa a ser o botão secundário, aquele utilizado para abrir menus, e aí o botão direito do mouse passa a ser o botão primário, aquele que só aplicar um duplo clique ele vai abrir um item. Então isso é possível fazer, podemos inverter as funções do botão esquerdo e direito do mouse usando o item mouse do painel de controle aí do nosso Windows XP. Certo? Isso é uma das configurações. Outra configuração que pode ser alterada em relação às configurações do mouse é o que chamamos de velocidade do clique duplo. Essa história é aquela famosa ideia de aplicar um duplo clique, isto é, um clique duplo, para abrir um item. Só que muitas vezes tu leva mais tempo para aplicar o duplo clique. Tem pessoas que aplicam um clique e depois demoram um pouquinho para aplicar o segundo clique. E aí o Windows, em vez de entender isso como um duplo clique e abrir o item, ele entende que são dois cliques separados. Então, se alguém prefere ou tem preferências pessoais em relação ao duplo clique mais lento, deve configurar a velocidade do duplo clique ou do clique duplo para lenta. Se alguém prefere o duplo clique mais rápido, para rápida. Então ali tu pode alterar qual é a velocidade do clique duplo, como este usuário aplica o duplo clique, se mais lento ou mais rápido, isso é uma configuração que nós podemos alterar também. Ainda temos ativar a trava do clique, observa aqui embaixo, que permite o usuário clicar, manter o mouse pressionado e soltar, e é como se o botão ficasse travado, e agora tu pode arrastar os objetos sem precisar manter o botão esquerdo pressionado. Quando tu chegar no destino, tu clica de novo e solta aquele objeto no destino. Então é possível também ativar a trava do clique para que tu não precise manter o botão esquerdo do mouse pressionado à medida que tu vai arrastando determinados itens. Configurações interessantes para mouse. Outras configurações que eu posso destacar em relação ao mouse é a velocidade do ponteiro entre lenta e rápida. Observa ali, nós temos opções do ponteiro e a velocidade do ponteiro entre lenta e rápida. Isso se refere ao deslocamento do mouse na superfície em relação ao deslocamento do mouse na tela. Porque se eu deslocar o mouse na superfície, uma certa quantidade de centímetros, e o ponteiro da tela se desloca muito, isso quer dizer que a velocidade desse ponteiro está muito rápida. Eu posso deixar a velocidade do ponteiro mais lenta, porque aí eu realizo uma movimentação do mouse na superfície e o ponteiro do mouse na tela realiza uma movimentação mais lenta. Então nós podemos alterar qual é a relação entre movimentar o mouse na superfície e a movimentação do ponteiro na tela. Isso se dá através da velocidade de ponteiro que nós temos aqui nas configurações do mouse também, ok? Podemos marcar a opção apontar para o botão padrão, que quando tu marca essa opção o mouse já fica posicionado no botão padrão de uma caixa de diálogo. Exibir rastro de ponteiro, que quando o usuário marca essa opção, à medida que ele desloca o mouse é exibido um rastro.
ocultar ponteiro ao digitar. À medida que o usuário digita num programa de edição de textos, o ponteiro do mouse desaparece da tela, ou mostrar local do ponteiro quando Ctrl for pressionada. Aí tu pressiona a tecla Ctrl e ele exibe círculos concêntricos indicando a posição do ponteiro do mouse na tela. Todas essas são configurações para o mouse no painel de controle do nosso Windows XP. Certo, pessoal? Na próxima aula nós continuamos com mais configurações do painel de controle do Windows XP. Então, até a próxima aula. Bons estudos!